O seguinte vídeo é sobre a iniciação científica quão generalistas são as interações entre plantas e visitantes florais em altas montanhas. O exemplo dos picos altos da Serra do Espinhaço. Olá, meu nome é Beatriz Pires Mendes e eu sou bolsista pelo PIP, sob orientação da Yasmin Antonini e com orientação da Cristiane Martins. Na imagem ao lado, uma abelha do gênero Bombus e a planta com quem mais interagiu durante as amostragens do projeto, a Vernonantura vestiniana. Bom, assim como nesse exemplo, as interações biológicas ocorrem por todo o ecossistema, até dentro dos nossos corpos, e é a partir delas que as espécies se estruturam em comunidades. Estudos recentes apontam que 87,5% das angiospermas, plantas com flores, são polinizados por animais, em sua maioria insetos, e é sobre esses indivíduos envolvidos na interação de polinização que se trata esse trabalho. Dado o sucesso reprodutivo das populações envolvidas nessa interação mutualística, corrobora-se a ideia de que características morfológicas e fisiológicas favorecendo a interação tenham sido selecionadas. Por exemplo, para insetos, as curvículas em abelhas para carregar pólen, ou já em flores, os formatos tubulares relacionados a insetos de língua longa, cores alaranjadas, atrativas para abelhas. Com isso, Faegre e Pigeon, em 1979, classificaram os diferentes fenótipos florais em vista do seu melhor polinizador potencial, criando a síndrome de polinização. São algumas delas, por exemplo, me acompanhem pelas imagens: a melitofilia, psicofilia, miofilia. E elas são fundamentadas nos diferentes atributos funcionais, que são as características que conectam e influenciam diferentes funções ecológicas exercidas. No caso, a interação da flor para com seu melhor polinizador potencial. E seriam elas, por exemplo, a cor, formato, tipo de recurso ofertado. Mas veja, apesar do padrão especialista descrito pelas síndromes ocorrerem na natureza em larga escala, as características florais não são exclusivas. Assim, essas flores semelhantes fenotipicamente podem atender a melitofilia e psicofilia concomitantemente. E isso ocorre porque, além de algumas famílias de plantas passarem por semelhantes pressões seletivas, realmente altos graus de especialização limitam a diversidade de possibilidade de interação. Repare na diferença entre uma evolução para adaptação generalista, a curbícula dessa apis mellifera, para algo realmente especialista, como a mariposa de Darwin, a Chaetopoma organi, com seu tamanho de probóscide. Nenhuma dessas flores aqui no slide seriam possíveis para ela acessar o néctar pólen, podendo ser bem custoso, por exemplo, em ambiente de recurso limitado ou períodos de floração instáveis. E é justamente em campos rupestres, áreas de recursos limitados, dadas as implicações de altitude de mais de 900 metros, a ausência de solo, ventos fortes e até um trecho de solo de canga, que ocorre esse estudo. Portanto, apesar de ser bem estabelecido que estratégias generalistas são mais eficientes, a situação estressante da área de estudo compromete não só os padrões gerais de riqueza e abundância vegetal, que reflete nas proporções de síndrome de polinização presente, mas também na estratégia especialista e generalista. Em adição, o estudo ocorre em duas unidades de conservação e uma área de proteção ambiental, cujos entornos sofrem com alteração de solo e urbanização não planejada. Internamente, há pastoreio, disseminação de plantas invasoras, coleta predatória de plantas nativas, e esse trabalho fortalece o conhecimento ecológico sobre diferentes visitantes florais e sua importância para as diferentes espécies vegetais, embasando argumentos e estratégias conservacionistas no ecossistema de campos rupestres. Assim, o objetivo desse trabalho é estudar as interações planta-visitante floral em 3 topos de montanha de campos rupestres do sul da cadeia do Espinhaço, a partir de 4 hipóteses. Porém, nessa apresentação, eu vou me concentrar em mostrar o resultado exploratório sobre a primeira hipótese: visitantes florais se comportam de forma generalista. A área de estudo é composta por 3 topos de montanha, localizem-se pelo mapa da direita, de mais de 1.600 metros de altitude e que são separados por mais de 7 quilômetros entre si. Já à esquerda está o nosso desenho amostral de parcelas e transectos, onde, durante um ano de campo, foram realizadas observações focais e coletas ativas de visitantes florais que entraram em contato com as estruturas reprodutivas das flores. Então, os visitantes florais e plantas hospedeiras coletados serão tombados em coleção entomológica e botânica da Universidade Federal de Ouro Preto. Os visitantes estão sendo identificados a nível de gênero e as plantas identificadas a nível de espécie. Para responder à primeira hipótese, foi montada uma rede de interação com as morfoespécies de visitantes florais e plantas hospedeiras, para assim classificar a interação como generalista ou especialista. Porém, como essa é uma apresentação parcial, os resultados ainda estão em andamento, a classificação desta apresentação foi baseada em Ollerton 2021, de acordo com o tipo de polinizador, resultando em interações verdadeiramente generalistas, onde houve mais de 3 tipos de polinizadores, moderadamente generalista, com até 2 tipos de polinizadores, ou de polinizador único. O trabalho está em andamento, Até o presente momento, todas as coletas de campo foram concluídas e os morfoespécies estão sendo identificados e tendo seus atributos funcionais descritos, para serem interpretados em relação às hipóteses. Mas, bom, essa rede relaciona a espécie hospedeira ao inseto que a visitou. Em verde estão as espécies vegetais visitadas por mais de 3 tipos de visitantes, em amarelo, espécies visitadas por até 2 visitantes, e em vermelho, por apenas um visitante floral.
Então, a partir dessa análise, cerca de 46% das plantas apresentam estratégia especialista. Porém, cerca de 84% delas ocorrem em casos de interações observadas apenas uma vez, mostrando-se o resultado inconclusivo, porém importante. Mas então, desconsiderando tais visitas únicas, temos o seguinte resultado. 36,84% das visitas foram moderadamente generalistas, seguido de 29,82% verdadeiramente generalistas e 8,77% por um polinizador único. E isso se dá, possivelmente, esse baixo número de visitantes únicos, pelo ambiente não se mostrar diverso o suficiente para que possam se restringir em estratégias especialistas. Aqui na imagem, eu interpretei esse resultado como um espectro. Bom, trazendo um exemplo de como discutirei os resultados a partir dessa rede, temos a Malpighiaceae Brisonima variabilis, que se enquadra na síndrome de melitofilia. Mas a flor possui recursos atrativos em fácil acesso, atraindo outros visitantes, como as dípteras que também foram amostradas, apesar de que sim, a maioria das visitas foram feitas por abelhas. Inclusive, a tribo Centridine das abelhas visitou especificamente essa espécie, e essa interação foi considerada específica, pois a planta hospedeira foi a única nas amostragens a apresentar óleos florais, e a tribo Centridine possui adaptações nas pernas posteriores, os elaióspatos, como se pode ver na imagem da abelha, para captar óleo, de forma que ela consegue manipular até 4 pares de elaiósporos, que são as glândulas produtoras de óleos nas plantas, ao mesmo tempo. Assim, a planta mostra-se generalista, mas com um visitante floral especialista. Bom, agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto e instituições de fomento pelo suporte para realizar um trabalho que tanto acrescenta a minha formação científica pelo desenvolvimento de habilidades em laboratório, campo, graduação em geral. Toda a equipe Topos, Bruna Ellen, Cristiane Martins, Fernanda Costa, Marina Beirão, Murilo Vieira, Pedro Alcântara, Rosana Rocha, e em especial a minha orientadora, Yasmina Tonini, por me ensinar a aguçar o olhar e abrir a mente para a beleza da interpretação da diversidade da natureza. Dúvidas, curiosidades, comentários e críticas, fiquem à vontade. Será um prazer responder. Até mais!